Recentes apagões na Europa escancaram um problema que também pode atingir grandes cidades brasileiras: a vulnerabilidade das infraestruturas urbanas quando a energia falha. Semáforos desligados, transportes paralisados e o caos no trânsito mostram como a falta de energia impacta diretamente na segurança, na mobilidade e na economia. Mas enquanto o velho continente busca soluções, o Brasil está à frente, um passo à frente em alguns aspectos. Tecnologias como a de no-breaks urbanos, já implantados em cidades como São Paulo e a nossa capital, são uma resposta eficaz a esses desafios. Quem conta mais sobre essas inovações e o futuro da resiliência energética nas cidades é Fábio Moro, diretor da NHS Sistemas de Energia, uma empresa brasileira que desenvolve soluções para manter serviços críticos funcionando mesmo em casos de falta de energia. Aliás, uma experiência de mais de 3 décadas no setor. E ele está aqui conosco no estúdio do Pan News Curitiba para poder bater um papo e que a gente consiga entrar em detalhes nesse assunto. Fábio, bom dia, bem-vindo. Bom dia, João. Vamos lá, esse problema do apagão na Europa já ficou para trás. Agora, soluções foram apresentadas, discutidas, o que saiu daquele exemplo que aconteceu e que paralisou meio mundo ou boa parte do mundo, né? Eu acho que a grande discussão hoje é não mais quando faltar energia, e sim o que fazer quando faltar energia, né? Eu acho que todo mundo aprendendo um pouco com isso. A falta de energia atrapalha tudo. A gente fala, antigamente pensava que a falta de energia atrapalharia um servidor, enfim, ou uma empresa, parte de uma empresa. Hoje não. Hoje você está com grande maioria, né, quando se fala de dados em nuvens, você fala de muita tecnologia embarcada e totalmente na nuvem. Você fala de tecnologia para entrar, para sair até da sua própria residência, né, quando se fala da parte de segurança. As grandes cidades, cada vez o trânsito mais pesado, semáforos inteligentes. Falamos de câmeras, principalmente nas cidades que já estão implantando a parte das muralhas digitais. Então tem muita tecnologia embarcada, mas para tudo isso funcionar, né, para a nossa vida ficar melhor, nós precisamos de energia. E com o passar do tempo, sempre se preocupando em mais hardware, mais softwares, em mais tecnologia, e menos a gente se preocupava com como fazer com que essa energia que precisa, né, que a gente necessita para que os equipamentos funcionem, como que a gente consegue desenvolver soluções para que essa energia não pare, porque nada disso, uma cidade para hoje por falta de energia. Como sustentar um serviço, mantê-lo em funcionamento. Duas coisas, né, que são extremamente vitais para o nosso dia a dia: energia e água. Sim. Sem isso, você fala, puxa vida, e agora? É aquela história da mudança, né? Você vai se mudar para um apartamento, puxa, eu tô sem geladeira. Mas tá sem geladeira porque tá sem energia. Tô sem gás. Mas vai num restaurante, consegue comprar comida, você dá um jeito. Agora, água e energia, não tem como. Até mesmo no seu apartamento, no exemplo, né? Poxa, e quem mora no 23º andar, né, com mais idade, tem que descer por escada? Não tem como. E o bom é que hoje existe tecnologia para tudo isso. Muitos de nós desconhecemos que existe essa tecnologia, desconhecemos que isso pode ser aplicado em qualquer âmbito. Que tecnologia é essa, Fábio? A gente está falando dessa questão de no-break, muitas vezes a gente vai em festa ou vê aqueles geradores e tal, sobre vários aspectos. Isso pode mitigar a consequência de grandes impactos que fazem parte aí da nossa rotina? Sim, gerador é uma solução de mais tempo, uma solução um pouco mais antiga, mas que não encaixa em todos os lugares. Até pelo custo, né? Até por onde colocar, como instalar, a parte de reabastecer eles. Poluição. Então, sim, entra numa discussão bem vasta quando você fala de geradores. Mas quando você hoje comenta, né? Estou aqui no estúdio, eu vejo notebooks, vejo celulares, tudo isso tem bateria. E cada vez mais pequenas baterias, com grande capacidade de armazenamento. Então o que a gente tem que começar a colocar para dentro, né, do nosso dia a dia são equipamentos que tem esse tipo de bateria, com essa tecnologia de bateria, mas que consiga segurar equipamentos que são vitais para o seu dia a dia, para não atrapalhar o seu dia a dia. Quer seja, desde quando você acorda na sua casa, então quero tomar um banho de manhã, bem bacana, mas não vai funcionar, mas é a gás o chuveiro. Tudo bem,
mas o equipamento tem que ligar. Isso que você fala, eu me lembro, Fábio, porque não faz muito tempo, os aquecedores a gás tinham o start com pilha, né? Era a bateria, ou seja, se você tivesse sem luz, pelo menos você conseguia tomar um banho. Sim. Hoje não, o aquecedor ele tá ligado na tomada, ou seja, se faltar luz, você vai ficar sem energia e também basicamente sem água quente em casa, Sim. a não ser que você tenha fósforo, pelo menos no caso do fogão, do aquecedor a gás. Você não consegue porque o risco é grande. Pelo menos você consegue esquentar a canequinha para tomar banho, porque senão, amigo, nem banho quente você vai poder tomar. Que apuro, hein? Hoje em tudo, né? Hoje, boa parte, quando se fala, continuando na parte de moradia, que é o mais básico, né? Você está falando do banho, você está falando depois do café, você está comentando da geladeira, depois o elevador, você vai sair sair do prédio, e o acesso, e a garagem. O portão vai abrir, o zelador, né, o porteiro tá lá. Se o seu condomínio tiver uma portaria remota, cada vez mais normal, como funciona uma portaria remota sem energia? Então começa a complicar. Você vai para o trânsito, trânsito um caos, horários já não se cumprem, né? É uma coisa que vai deixando o seu dia um pouco pior, né? Chega na empresa, e se lá na empresa tiver um pouco sem energia? Então assim, não tem. E hoje existem soluções que seguram tudo isso. Agora há pouco escutei, né, aqui na rádio comentando de vários assuntos, uma vacinação. Hoje nós temos algumas soluções que a gente vende para as cidades, para os postos de saúde. Para que um posto de saúde não deixe de atender, né, a população por uma queda de energia. E isso é fundamental, porque você pode falar, poxa, mas eu nunca fui num posto de saúde e fiquei sem luz. Você não, mas e quem foi? Quem precisou e ficou, nossa, eu acho que passou uma experiência muito ruim. E sem falar no comprometimento, né? Que o fato de que aquelas vacinas precisam de uma refrigeração. Custo da vacina. Se houver qualquer interrupção no fornecimento de energia e não houver um sistema adequado para poder manter essas vacinas, essas doses refrigeradas, se perdeu tudo aquilo. Ou seja, é dinheiro que está sendo jogado fora por conta de não ter sido pensado, né, num sistema. E as coisas evoluíram muito, João, nos últimos 5 anos. Curitiba, então, é uma capital extremamente verde. Pegando exemplo da nossa cidade aqui, poxa, cada vez mais sistemas de geração de energia através de placas solares, fotovoltaicas. Isso é muito legal, é muito bom, né? Uma energia limpa, uma energia barata, mas é uma energia que não tem continuidade. Por incrível que pareça, né? Nós, que todo mundo como consumidor fala, quero colocar na minha casa, na minha empresa, uma energia fotovoltaica. É bem legal. Só que quando, né, a energia daqui em Curitiba, tratando de Copel, faltar na sua rua, pode ter o maior sol, como hoje vai fazer, mas você não pode utilizar essa energia. Você está gerando energia, você não consegue colocar essa energia, devolver para a rede e você não consegue utilizar ela. 98% dos equipamentos já instalados fotovoltaicos no Brasil têm essa tecnologia. Mas já existe tecnologias superiores a essa, que eu acho que é um pouco do futuro, onde você pensa, você gerar a sua energia, uma energia limpa, você utilizar essa energia que você está gerando, por enquanto que está gerando, você armazenar isso em bancos de baterias, para quando tiver a falta de energia, você puder utilizar desse banco de bateria. E até mesmo utilizar esse banco de bateria, se for da sua opção, né, nos horários de pico, nos horários de energia, né, de bandeiras mais pesadas. Então você hoje consegue, existem soluções para isso. A NHS tem soluções para isso. Então agora é uma troca, como é um ciclo, tudo é um ciclo de mudança de tecnologia, aonde você deixa de trabalhar só com uma energia barata, uma energia limpa, e você continua tendo uma energia limpa, uma energia barata, mas uma energia contínua. Interessante isso que você está falando, não realmente desconhecia essa questão de um sistema, né? Ou melhor, de um ciclo que você... e faz parte da jornada, né? Sim. Essa mudança de mentalidade, sim, inclusive com as inovações. E você comentou, essa tecnologia, ela já está disponível, já está acessível, né? Já. Aqui, inclusive para a nossa realidade. Isso já acontece na prática em Estados Unidos, Europa, etc? Já. Europa, principalmente... há muito tempo, e principalmente agora, né, com a guerra um pouco da Europa, cada vez mais países como a Alemanha colocam esse novo tipo de tecnologia. Então, antigamente, a cada 10 kits fotovoltaicos instalados, falando 5, 6 anos atrás na Europa, eram 8 de tecnologia similar que tem no Brasil aqui, que chamamos de on-grid, que você produz, mas você não utiliza que você produz, ou seja, você troca com a concessionária, né? Hoje é o contrário, 8 a cada 10
na Alemanha, dados da Alemanha, são já que você armazena, são chamados de geradores híbridos. Você utiliza o que você está gerando, você armazena isso em banco de baterias e você utiliza, né, na falta ou no momento que você preferiu utilizar. Isso faz muito sentido quando você comenta sobre o aspecto do carro elétrico, né? Porque, nossa, carro elétrico, e tem uma polêmica, o Brasil não tem estrutura. Opa, mas se você tem em casa esse sistema de geração, de armazenar, para que você consuma aquilo que você está gerando, além de fornecer para a rede, enfim, aí é toda uma questão de entender, né, o consumo, a própria produção, por mais que Curitiba não esteja numa região ou muito privilegiada com sol, mas tá tendo sol aí, é bom, ou de qualquer maneira mesmo nublado gera, né? Falamos agora de Alemanha, né? Comparando Curitiba com a Alemanha, mesmo Curitiba não sendo uma das principais cidades para você utilizar, né, a geração solar, né, o índice de geração solar dentro de, né, conforme os raios, enfim, de sol, e compara as melhores cidades da Alemanha. Perfeito. Então, energia dá para tirar de qualquer lugar. Hoje já é comum, se você falar, né, de mercados um pouco mais envolvidos. Ásia, você já consegue colocar até sistemas solares em apartamentos, através de placas solares de uma forma diferente, não é uma placa que a gente costuma ver, né, que coloca no teto, mas que você reveste a sua sacada. Então hoje a energia tira de tudo que é lugar. Existe bancos de baterias, isso nós temos aqui no Brasil também, nós lançamos essa tecnologia, mas que a Tesla já trabalha nos Estados Unidos, onde você coloca um grande no-break que segura a sua casa como um todo. E não mais aquelas caixinhas pretas que você coloca embaixo, né? Aqui no estúdio deve ter uma caixinha, né? Um no-break para um aparelho específico. Antigamente era assim que a gente trabalhava. Vamos falar, na TI é assim que a gente trabalha, né? Quando a gente fala no mercado de TI. Mas não mais. Hoje, quando você fala de residências, já é normal você ter um grande banco de bateria na sua casa que segura a sua casa como um todo. É o que você falou. Chega de noite, quer carregar o seu carro elétrico, você vai carregar o seu carro elétrico com a energia que você armazenou durante o dia e você está recarregando de graça, sem custo, né? Olha, você que está nos acompanhando, nos ouvindo pelo rádio do carro ou através da internet, nós estamos conversando com Fábio Moro, diretor da NHS Sistemas de Energia. Agora, Fábio, a questão do investimento é uma variável, né, com relação a consumo, tamanho, quantas pessoas tem na casa, ou o tamanho de uma indústria que também pode se valer disso. A própria questão da usina solar do Caximba, né, aqui na nossa capital, é um exemplo que desponta em âmbito nacional, até internacional. Agora, perceber isso, imaginando o futuro, essa questão de tecnologia, de prevalência do meio ambiente, etc., mas que esse investimento vai gerar um retorno. Você faz agora o investimento e ao longo dos próximos anos ele se paga. Ou seja, é interessante olhar para esse custo que logo vai gerar um retorno para essa pessoa, para esse cliente. Sim, acho que a gente pode ver, João, de duas formas. Quando você leva isso apenas como um banco de baterias, que você não tem a geração, esse retorno é geralmente quando acontece a falha. Então você deixar de parar uma operação, você deixar de fazer uma tarefa sua, mesmo na sua residência, você vai, né, o custo e o retorno, eu acho que vai estar não parar o seu dia. Mas quando você fala em geração, que você coloca as placas solares, um payback sempre existe. Então você sabe que você vai investir ali por 3, 4 anos, você vai estar talvez pagando um pouquinho a mais do que você consumia de energia, e depois disso você tem, né, eu acho que é o grande ganho do sistema. Mas quando você consegue colocar isso, né, esse investimento, sabendo que tem um payback, mas numa solução mais moderna, numa solução onde você sabe que você vai trabalhar também a falta de energia, né? Quando faltar energia, você vai ter energia ininterrupta para sua operação. Eu acho que esse é o grande diferencial. Você vende um pouco de investimento com seguro, entende? Essa segurança de sempre ter. Hoje, quem são os principais clientes da NHS? A gente fala, há uma preocupação, a gente até comentou isso, a questão de saúde pública, produção industrial, e o interessante, né, para quem nos acompanha, é a questão da personalização, ou seja, conforme a necessidade, a adequação do projeto para que seja apresentada a esse cliente a melhor solução. Sim, eu vou abrir aqui em 4 frentes, João. Nós temos, né, o cliente de TI, que é o cliente que utiliza os equipamentos NHS para segurar alguma operação específica. Isso a gente está bem pulverizado no Brasil, né? Atendemos todo o mercado nacional, e isso vem dos mais de 30 anos da NHS,
E continuamos dessa forma, continuamos com esses equipamentos, continuamos com a evolução desses equipamentos. Mas abrimos frentes novas. Hoje o agronegócio utiliza muito das nossas soluções. Quando você pensa numa granja de frango, né? Tem muitas, Paraná é um dos maiores produtores, Santa Catarina aqui do lado também, enfim. Não tem como hoje uma granja moderna, a gente pensa, né, como tem a criação de aves. Poxa, hoje é tecnologia pura. Então você ambienta, tem uma temperatura certa, tem alimentação que chega no horário correto, água, enfim. Isso não pode faltar energia. Não, se faltar energia, a mortalidade é gigante. O ventilador lá parar de funcionar, se não houver o controle de temperatura, a morte é praticamente instantânea, né? De milhares de aves. É um baita prejuízo. Então, e nunca tem um galpão desse só em uma região que vai faltar energia, tem vários. Então, hoje o agronegócio demanda muito dessas soluções. Por incrível que pareça, e eu acho isso de uma maneira muito interessante, as construtoras já estão pensando em entregar, né, para nós, clientes, cada vez apartamentos, moradia, com mais tecnologia. Então hoje demanda muito. Santa Catarina é um exemplo, né? Não para de subir prédio ali no litoral catarinense e cada vez mais preocupados com a falta de energia. E é um diferencial, eu vejo, né, o pessoal vendendo, o pessoal usando nosso equipamento como meio, né, da solução deles, mas falar que você vai ter a garantia de que não vai ficar sem energia. Poxa, para você que é um profissional liberal, que faz, né, atende de casa, faz videochamada, enfim, eu acho que isso é uma certeza. O pessoal que mais, né, está se aposentando, mas está indo para um apartamento, mas tem aquela dificuldade de falar, poxa, e se faltar energia, como que eu desço? Né, do 30º andar? Poxa, sempre vai funcionar. E principalmente a segurança, a parte de segurança, cada vez mais isso nas casas também. Então isso vende bastante também a parte de moradia para condomínios. Poxa, como que a segurança da minha casa ou do meu prédio não para? Porque hoje a gente está falando de fechaduras digitais, estamos falando, né, das câmeras que detectam já as pessoas por face, fazem reconhecimento, enfim. Como que isso funciona sem energia? Não funciona. Exatamente. Portão abrindo, portão fechando. Então hoje a gente precisa disso. E cada vez mais as construtoras já estão buscando essa tecnologia para entregar isso aos seus clientes. E o terceiro são as cidades. Então, muralha digital não tem. Muralha digital funciona muito bem, mas se não tiver interrupção. Falando aqui de Curitiba, dando um exemplo, poxa, se aquele ponto da muralha digital do Parque Barigui ali falhar, poxa, quanta coisa pode passar por ali em 30 minutos. Ô Fábio, aqui em Curitiba, recentemente, aliás, faz tempo que não tem, né? Não quero que a gente atraia, mas o que teve de furto de placa ou de sistemas que fazem o controle do tempo do semáforo. E aí o semáforo para de funcionar, é um caos. A solução seria o quê? Que além de melhor guardados esses sistemas, também houvesse a disponibilidade de um no-break, por exemplo, para que, havendo corte no fornecimento de energia, até porque um acidente que pode ter acontecido ali naquela região, interrompeu o fornecimento de energia, fosse suficiente para que aquele sistema fosse regulável, né? Houvesse um alto funcionamento e ele permanecesse controlando o fluxo ali, seria uma solução? Ou isso já acontece em algum lugar aqui do Brasil ou não? Porque é muito caro. Não, acontece. São Paulo, como exemplo, São Paulo acho que hoje é a cidade que está fazendo o maior investimento nos novos cruzamentos. E por incrível que pareça, quando fala assim, isso é caro ou não, quando você fala de uma solução dessa, de energia, né, de no breaks, nos cruzamentos, é o ponto, talvez é um dos menores, a menor conta do cruzamento como um todo. Porque um equipamento vai segurar, né, diversos semáforos. A gente está falando hoje de semáforo, a gente está falando de câmeras, nós estamos falando de radares, nós estamos falando do semáforo de pedestres. Hoje, aquelas faixas bem inteligentes, né, que colocam no chão. Demorou para eu entender o porquê daquela faixa. Mas parece que vai virar até alguma coisa de lei em frente a escolas, porque hoje as nossas crianças saem muito conectadas, né? Sai um telefone olhando para baixo. Ainda mais que não pode ficar com o telefone, né? Durante a aula, quando sai, opa, daí olha para o chão, grudado. Tá vermelho. Legal, eu acho que é bacana, mas nada disso funciona sem energia. Então São Paulo está investindo muito nisso ultimamente e está fazendo, claro, por regiões e colocando os semáforos para ajudar nisso. Essa tecnologia, eu falo que ela já começou uns 5, 6 anos atrás. A gente só vem aprimorando isso, junto com os CETs, né, que são com os órgãos responsáveis pelo trânsito. Por quê? No começo pensavam que era tudo igual. Você pegava um no-break que você usa na TI, aqueles que ficam embaixo da mesa, coloca numa caixa
e coloca 50 graus, né? Quando se fala Rio de Janeiro, fala Nordeste, 50, 55 graus. A bateria não aguenta. Não é esse tipo de produto. Isso só prejudica. E quando você pensa no semáforo, você tem que pensar no todo. O semáforo ele não pode falhar também por causa do no-break. Você comentou de roubos. Então entram, roubam as baterias. Não pode parar tudo porque roubaram as baterias. Quando você fala de um equipamento de TI, é isso que aconteceria. Então a gente foi desenvolvendo em conjunto, né, com várias cidades, o produto que hoje a gente fala que é um produto bem bacana e um produto ideal, aonde ele funciona normalmente. Se você tira as baterias, até para fazer uma substituição de baterias depois de um tempo, né, trocar as baterias, o cruzamento não para, porque você dá um bypass na chave, aonde fala que ele é totalmente isolador. É uma coisa meio técnica assim, mas é muito importante. No passado, fazendo testes, outras empresas, colocando equipamentos normais de TI, acontecia um acidente, derrubavam esse poste que está o no-break, dava uma descarga. Podia matar pessoas, podia ferir, né, quem estivesse passando. Esse equipamento tem que ser isolador. Se acontecer uma coisa dessa, ele não pode jogar energia, né, pro chão, pra rua. Então você tem que pensar um monte de coisinhas, né, de detalhes para fazer o equipamento funcionar. Mas mais do que isso, a conectividade é importantíssima. Porque numa grande cidade, quando falta energia em determinada região, o pessoal que controla, que faz, né, o controle do trânsito, ele tem que saber para onde demandar os recursos. Então, se ele consegue, através, né, do seu painel de controle, saber que os cruzamentos das ruas A, B, C, D tem mais 2 horas de autonomia e o da rua X tem só 30 minutos, ele não precisa ter várias equipes para fazer isso. Prioriza, né? Ele vai priorizando. Muito bacana. Fábio, dentro do portfólio da NHS, enfim, como que os clientes, né, podem ter acesso e até mesmo quem ficou interessado nesse nosso papo, para buscar mais informações, redes sociais, fique à vontade para deixar os canais aqui para que o pessoal entre em contato. Olha, eu acho que no nosso site, João, a gente já consegue dar o primeiro atendimento. Então, www.nhs.com.br. Tem o Fale Conosco lá, a gente consegue já direcionar um cliente desse a uma solução, né, que encaixe melhor no seu dia a dia, e temos mais de 2.000 canais que representam a nossa marca em todo o Brasil. O importante é só deixar claro, né, para quem está nos escutando, que hoje a energia não precisa mais ser padrão. Né? Até o nosso lema é a energia do seu jeito. Então é com o tempo, a quantidade de energia que você precisa pelo tempo que você precisa, da forma que você precisa. Então hoje isso é totalmente, né, você consegue formular da maneira correta e você tem a solução que cabe no seu bolso e que atende a sua necessidade. E projeto sob medida, né, para atender a necessidade do cliente. Tá aí, eu conversei com o Fábio Moro, diretor da NHS Sistemas de Energia. Poderíamos ficar o dia inteiro falando sobre energia aqui, conhecimento do Fábio de excelência, né, chama atenção, por isso fala com bastante propriedade. Agradeço então, Fábio Moro conversando conosco. Obrigado, Fábio. Obrigado. Agora 10h34.